Bom, pessoal, vamos fazer aqui o comentário, o gabarito comentado do quarto simulado daí da Polícia Civil do Paraná, que foi no dia 9/5, se eu não me engano. Quarto simulado do dia 9/5, hoje já são um pouco atrasado, hoje é dia 13, mas os próximos eu vou tentar fazer no mesmo dia. Hoje eu até perdi o alarme, tava com sono. Então beleza, vamos aqui iniciar, tá aqui com a caneta. Vamos começar aqui por português. Então vamos lá. Já começamos aqui com, muito provavelmente vocês já fizeram esse simulado. Então vamos aí comentar aí o gabarito dele e eu vou frisar aqui já no início que esse comentário é próprio e exclusivo meu, eu que fiz, sabe? Não sou aluno, não tenho acesso ao gabarito comentado do Estratégia. Beleza? Então vamos fazer aí para quem vai concorrer ao cargo de investigador da Polícia Civil do Paraná. Vamos iniciar aqui com a primeira questão. Ele quer as alternativas verdadeiras e falsas, aí de acordo com o texto. Na primeira, ele diz que a depressão é atualmente o maior transtorno psiquiátrico no mundo. Então, por que essa alternativa ficou falsa? Porque aqui na alternativa ele apresenta aqui: a depressão é atualmente o maior transtorno psiquiátrico no mundo. Em nenhum lugar do texto ele afirma isso. A parte que você vai observar nessa primeira alternativa é aqui no primeiro parágrafo, que ele fala: um levantamento feito pela OMS mostrou que a depressão é o transtorno psiquiátrico que mais cresce no mundo e o mais atingidos blá blá blá. Então ele fala que a depressão é um dos transtornos que mais cresce no mundo, mas isso não quer dizer que ele é o maior do mundo. Porque imagine que, sei lá, a esquizofrenia seja o maior transtorno do mundo, com 10 milhões de pessoas. E a população tem 3 milhões, mas nesse ano ela cresceu 50% e foi para 6 milhões. Ela é a que mais cresce no mundo, mas necessariamente não é a maior do mundo, entendeu? Por isso que essa alternativa ela está errada. Ela não é atualmente o maior transtorno do mundo. Veja que no texto não fala sobre isso. Cuidado. Então a gente já elimina a letra A letra B e a letra D. Então basicamente a gente vai ter que analisar todas. Segunda alternativa, ele fala que os países mais ricos apresentam maiores taxas de depressão decorrentes da desigualdade social. E aí a gente vai para o terceiro parágrafo aqui, que ele inicia o terceiro parágrafo falando sobre a desigualdade social. Na verdade, aqui no terceiro ele fala sobre no Brasil, e aqui ele fala uma citação, se eu não me engano, da pesquisadora, ela mesma, da professora, que ela fala: a desigualdade social, em geral maior nos países de alta renda do que nos de baixa, leva a problemas crônicos que incluem a depressão. Ou seja, aqui diz que a desigualdade social leva a problemas crônicos, inclusive a depressão. Então a depressão está incluso nesses problemas crônicos que são levados pela desigualdade social, que em geral é maior nos países de alta renda do que nos de baixa renda. Então, dizer que os países mais ricos apresentam maiores taxas de depressão decorrentes da desigualdade social está equivocado. Porque, vamos lá, a desigualdade social leva a problemas crônicos. Um desses problemas crônicos é a depressão. E essa desigualdade social, geralmente, em geral, é maior nos países de alta renda do que nos de baixa. Mas isso não é um motivo para afirmar que a desigualdade social ela é maior, então ela leva mais problemas crônicos, necessariamente a depressão, que aqui ele bota taxativamente a depressão, beleza? Então aqui a gente já tira a letra C e fica com a alternativa correta, a letra E, que além da depressão, a desigualdade pode levar a outros problemas crônicos, que exatamente está aqui. A desigualdade social leva a problemas crônicos. A desigualdade social leva a problemas crônicos, além da depressão, e aqui inclui a depressão. Então, verdadeira aqui, somente a última, falso, falso, verdadeira. Vamos para a segunda questão, que ele pede para preencher aqui esses espaços,
E uma questão tipo essa você vai geralmente procurar sobre é, concordância, singular, no plural, regência e sentido. E esse tipo de palavra, por exemplo, acerca de separado, acerca junto. Então vamos lá. Segunda questão, são importantes ou é importante ele aqui. Ficar atento aos indícios de depressão, tal, para reverter o transtorno. Então vamos lá. Aqui vai ser é importante ou são importantes? O que é importante? Ficar atento aos indícios de depressão ou ficar atento, né? Então vamos lá. É importante ficar atento aos indícios de depressão para reverter o transtorno. Então aqui nós iremos usar é importante. É importante e é importante. Continuamos para o segundo traço. Não espere aos primeiros sinais, procure ou procura. Pô, aos primeiros sinais, procure um médico. Então nós tiremos aqui, ficamos com a letra C e com a letra E. Mas existem, não vamos perder tempo. Acerca de, junto ou separado? Vamos lá. Acerca de, junto, você lembra de sobre. Antes de olhar, você já quando você lê aqui, você já bota na cabeça. Acerca de junto, sobre. Acerca de separado, você pode lembrar aí distância, tá ligado? Acerca de 500 metros. Por aí vai. Vamos lá. Aqui é importante, procure um médico. E aqui mais existem. Aí agora aqui, ruminações. Inadequação e culpa, capacidade intelectual ou de concentração diminuída, ou indecisão e dúvida, ruminações acerca de morte, pensamentos suicidas. Aí você veja, acerca de junto você lembra de sobre, acerca separado você lembra de distância. Ruminações sobre morte ou ruminações na distância, sacou? Ruminações sobre morte, pensamentos suicidas. Então, acerca junto e o último, enquadre nas duas opções. Então, ficamos aí com a letra C na segunda questão. Seguimos para a terceira. Ele quer aquelas relações de tempo, adversidade, causalidade, proporcionalidade e finalidade. E aqui, quando você lê isso daqui, você já tem que pelo menos vir uma de cada na mente. Mas vamos lá. Ele quer que essa frase estabelece com a informação anterior uma relação de. No terceiro parágrafo, não obstante, cadê o terceiro parágrafo? Cadê? Aqui. Não obstante, apesar da diferença entre países ricos e pobres, é isso mesmo. Então vamos lá, iniciar aqui. Ele quer saber a relação da partir daqui com essa informação anterior. Como a desigualdade social no Brasil ainda é alta, o país teve índice de 18% de pessoas com depressão, o mais alto entre as nações em desenvolvimento, enquanto o Japão teve o menor índice de todos, com apenas 6,6%. Aí agora começa. Não obstante, apesar da diferença entre países ricos e pobres ser de apenas 3,6%, a maior preocupação de tal. Então vamos lá. Se eu botar tempo, não obstante, tem nada a ver com tempo. Adversatividade, a gente vai pensar o quê? Vamos botar um mais, um porém ali. Com a desigualdade social no Brasil ainda é alta, enquanto no Japão teve menor índice de todos, com apenas 6,6%. Mas, apesar da diferença entre países ricos e países pobres, vejamos, a adversatividade, ela, além de você só olhar e trocar por mais, você tem que ter em mente uma noção de quebra de expectativa. Porque, veja, ele inicia falando sobre a desigualdade no país, no Brasil, é alta, teve um índice de tanto, e é o mais alto entre os países em desenvolvimento, enquanto no Japão, 6,6%, o menor de todos. Aí ele vem com a quebra de expectativa, que não vai, não é só tão ruim assim. Aí veja,
Mas, porém, apesar da diferença entre os países ricos e pobres ser de apenas tanto, a preocupação tal, tal, tal. Então nós temos aqui uma relação de adversatividade. Adversatividade, não consigo falar, velho. E se você for ver finalidade, você bota um a fim de apesar da diferença não rola, na medida que apesar da diferença não vai rolar, a proporção que, e de causa, porque apesar da diferença, não, teria que ter uma consequência, por exemplo, para você ir pensar em causa. Então a gente fica com adversatividade. Vou seguir. Quarta questão, essa daqui novamente, sobre aquela questão de como aquela acerca de junto, separado, e aqui o afim. Então vamos lá, ele que é a alternativa que foi usada incorretamente, as palavras grifadas, que é justamente o afim e o afim de junto ou separado. Então vamos lá. O afim junto, como esse afim, esse, quase todos, o afim junto você tem que ter uma ideia de afinidade, sabe? Ah, eu sou afim daquela garota, aquela garota é afim de mim, entendeu? De igualdade, igualitário, de igual, de parecido, semelhante, beleza? E o afim separado, como a letra C aqui, você vai para a finalidade. A fim de quê? Ao propósito de quê? Com a intenção de. Então vamos lá, começar com a letra C, que foi o único a fim de separado. O candidato estuda a fim de ser aprovado logo, com a intenção de ser aprovado logo. O candidato estuda com a finalidade de ser aprovado logo. Então, finalidade, o afim separado. O inglês não é uma língua afim com o português, ou seja, o inglês não é uma língua com afinidade ao português, o inglês não é uma língua igual ao português, ela não gosta do português, encaixou essas ideias afim junto, a afinidade, tá correto? Só parentes e afins ficaram na sala, essa com certeza você conseguiria eliminar. Beleza? Só parentes e afins. A gente usa essas expressões, né? E pessoas afins e pessoas com quem a gente tem afinidade. Então, afim junto. Eu e minha esposa não temos interesses afins. Então, a gente vai separar, porque não temos mais interesses iguais, concomitantes, entendeu? Eu e minha esposa não temos mais interesses afins. Corretamente, o afim junto. E a letra A, que é o nosso gabarito, Maria não está tão afim de estudar. Afim junto, será se Maria não está mais querendo estudar? Ou ela não está mais com afinidade a estudar? Fica ruim, né? Imagina você começar a namorar o estudar. Maria não está tão com o propósito de estudar, Maria não está mais com... não está tão com a vontade de estudar. Então aqui teríamos que ter com a finalidade de estudar. Ela não está com a vontade, com a finalidade de estudar. Então deveria ser afim separado de finalidade. Ok? Quinta questão. Ele quer saber sobre o verbo haver. Em qual alternativa o verbo haver foi usado corretamente? E aí um verbo clássico da língua portuguesa, você tem que ter em mente já algumas coisas aí. O verbo haver em sentido de existir fica a terceira pessoa do singular. E tempo passado fica no singular. Então vamos lá. Os réus houveram do juiz a sentença final. Aqui houveram no sentido de ter, assim, bem pejorativo, tá? Eles tiveram do juiz a sentença final. Eles conseguiram do juiz a sentença final. A sentença final. Eles... nesse sentido, entendeu? Então, os réus, no singular, houveram do juiz. Então, houveram concordando aí com o sujeito, os réus. Esse é o gabarito. Na letra B, ele fala sobre tempo passado. Haviam décadas que isso não acontecia. O verbo haver, no sentido de existir, não. De tempo passado, há décadas que não acontecia algo assim. Letra C, os prejuízos havia chegado a níveis preocupantes. O que havia... Aqui não temos o verbo haver no sentido de existir. Então ele vai variar, ele vai concordar. O que havia chegado a níveis preocupantes? Os prejuízos.
Então, os prejuízos haviam chegado a níveis preocupantes. Letra D. Houveram queixas sobre o comportamento da professora. Então vamos lá, o verbo haver, no sentido de existir, ele fica na terceira pessoa do singular. Então vou trocar por existir. Existiram queixas sobre o comportamento da professora. Então, se eu posso trocar houveram ou o verbo haver por existir, então tem que ficar na terceira pessoa do singular. Houve queixas sobre o comportamento da professora. E lembre-se que isso só vale para o verbo haver. Se vier aqui o existir, ele vai variar. Letra E. Meus filhos ouvem-se muito bem nos concursos. Eles foram muito bem nos concursos. Então, meus filhos ouvem-se muito bem nos concursos. Então, aí, novamente, aquele jogo de concordância. Se for no sentido de existir, se for em tempo passado, não varia aí, terceira pessoa do singular. E alguns que não sejam isso, ele vai aí concordar com o seu sujeito. Então, ficamos com o gabarito letra A na quinta. Letra C, ou questão C, ela vem uma questão, porque se você tiver um repertório cultural, que geralmente não é aconselhado, claro, você usar, mas se você souber, nesse tipo de questão, geralmente você iria acertar. Ele quer saber sobre o significado, o sentido desse ruminações aqui no último parágrafo, que já está aqui sublinhado. Então vamos lá. Ruminações acerca da morte. Então veja, o que eu entendo sobre ruminações é você ficar, quem rumina, se eu não me engano, é o cavalo, a vaca, que ele fica mastigando, ou seja, pensando, matutando, que a gente chama aqui, matutando sobre alguma coisa, que é aquele sentido de você ficar o dia todo, muito tempo, pensando naquele negócio, entendeu? Então ele expressa um sentido no texto o ato de matutar. Você tem que botar aí no Google o significado no dicionário de matutar, porque eu entendo como esse sentido, entendeu? E justamente aí a ideia de matutar. E provavelmente essas ruminações é aqui mesmo, é mastigar, igual eu falei, só do seu bicho. É a vaca ou o cavalo, bicho. Mas ruminar é mastigar. Provavelmente a vaca, que ela fica ali ruminando, né, várias horas na boca e tem todo o processo ciclo biológico de ingestão, de digestão aí da vaca. Então, letra B, matutar. Essa foi massa, hein? Sétima questão aí de português, no segundo parágrafo, as aspas foram empregadas para indicar. Então vamos lá. Antes de a gente ir para as alternativas, no mesmo momento que estamos lendo aqui a questão, nós devemos lembrar-se na cabeça qual o intuito das aspas. Geralmente, o que é que a gente pode pensar? Uma palavra estrangeira, uma citação, um discurso direto, entendeu? E então vamos ver lá, aí no segundo parágrafo, para que foi usada essas aspas. Aqui temos o segundo parágrafo. A pesquisa foi liderada pela professora Evelyn, da Universidade de Nova York, e ouviu 89 mil pessoas em 18 países. Entre eles o Brasil. Segundo ela, não há uma explicação única e definitiva para os índices. Abre aspas, a desigualdade social em geral nos países de alta renda do que nos de baixa leva a problemas crônicos que incluem a depressão. Isso nada mais é que um discurso direto. Ou seja, aí você vem, é um discurso direto. Então vamos, não é uma conclusão de nada, é um discurso direto. Não é uma ironia, também pode ser usado por ironia, mas não é uma ironia. Não expressa uma expressão figurada. Nós temos um discurso direto, que é uma reprodução fiel de uma fala. Ou seja, o autor do texto bota, entre aspas, ali uma fala de uma terceira pessoa, exatamente como aquela pessoa falou. No discurso indireto, o autor fala o que a pessoa falou. Então, consequentemente, alguma palavra, alguma conjugação verbal, por exemplo, vai aí ser alterada no discurso direto para o indireto. Seguimos para a oitava questão. Essa questão ela vai para a função sintática, beleza? E ele pede a alternativa em que a função sintática do termo sublinhado é diferente das outras. Começamos aqui com um levantamento. Então vamos lá. Um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde mostrou tal coisa.
Então vamos parar aqui. Vamos botar na ordem direta. A Organização Mundial da Saúde fez um levantamento. Então quem faz alguma coisa. Fez o quê? Um levantamento. Então temos aqui um objeto direto. A Organização Mundial da Saúde fez um levantamento, então ela é o sujeito. Então já temos aqui duas funções sintáticas diferentes. O próximo vai me dizer qual é o gabarito da questão. Porque se eu tenho um objeto direto e um sujeito, se os próximos vierem tudo sujeito, a diferente das outras vai ser objeto direto. E assim, vice-versa. Se for... Vamos lá. Para facilitar, vamos botar na ordem direta. A OMS fez um levantamento e mostrou o quê? Que a depressão é um transtorno psiquiátrico tal, tal, tal. A OMS mostrou. Mostrou o quê? Alguma coisa. Mostrou que a depressão é um transtorno psiquiátrico. Então temos mais um objeto. Entendeu? Então, se nós temos, a partir de agora, dois objetos e um sujeito, o único diferente vai ser a função sintática de sujeito. Beleza? Então, pela Organização Mundial da Saúde, é um sujeito diferente dos demais, sendo objetos, complementos, aí da função sintática, gabarito letra B. Então vamos lá, questão 9. O elemento sublinhado em como a desigualdade social no Brasil ainda é alta, expressa a noção de... Eu gosto desse tipo de questão. Então vamos lá, lá no terceiro parágrafo, o como a desigualdade social no Brasil ainda é alta, e ele vem aqui esses tipos de noções. Então, da mesma forma daquela outra questão, eu quero que você leia essa questão e já venha pelo menos um modelo na sua mente de cada um. Conforme, segundo, conformidade, comparação, aí você vai ter que analisar no contexto das causas, se tem exatamente uma comparação entre uma coisa e outra, causa, por quê, que, por isso, e vai procurar, de repente, aí uma consequência ali no contexto. De modo, você já tem que saber o que é um modo e de intensidade, que pode confundir bastante. Mas vamos lá no terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo, inicia aqui. Como a desigualdade social no Brasil ainda é alta, o país teve índice de 18%. Então vamos lá. Conformidade. Vamos pensar em conforme, em segundo. Vamos tentar encaixar num contexto para ver se o sentido vai. Segundo a desigualdade social no Brasil ainda é alta, conforme a desigualdade social no Brasil ainda é alta, o país teve índice de 18%. Não rola, né? Segundo a desigualdade social, então, conformidade não dá. Comparação. Anteriormente a esse início de parágrafo, eu não tenho nada que eu possa comparar. Saca? Que ele termina com aquele discurso direto, que a desigualdade social, em geral, maior nos países de alta renda, leva a problemas crônicos, que inclui a depressão. Como a desigualdade social no Brasil... Então, veja, ele não muda... Ele não vai falar agora de, por exemplo, outro tipo de desigualdade. Ele continua no mesmo contexto, sobre a desigualdade. Só que ele sai aqui de países... aqui ele sai de desigualdade social em geral, em todos os países, e aqui ele entra para uma desigualdade social no Brasil. Então não cabe aqui uma comparação, beleza? Então não está comparando com nada. Então vamos ver causa. Essa é a nona questão, né, mano? Causa. Como a desigualdade social no Brasil ainda é alta, o país teve índice de 18% de pessoas com depressão, o mais alto entre as nações em desenvolvimento. Então vamos lá. Aqui anteriormente a gente viu que a desigualdade social, em geral maior nos países de alta renda do que nos de baixa, leva a problemas crônicos que incluem a depressão. E aqui ele fala que, veja bem, como a desigualdade social no Brasil ainda é alta, o país teve índice de 18% de depressão. Então veja, vamos inverter aqui para ver se pega. O país teve índice de 18% de pessoas com depressão porque a desigualdade social no Brasil ainda é alta. Veja bem, pelo motivo de a desigualdade social no Brasil ainda é alta, o país teve índice de 18%.
Por quê? Por causa da desigualdade social no Brasil ainda ser alta, o país teve índice de 18%. Então, a consequência da desigualdade social no Brasil ainda ser alta é ter índice de 18% de pessoas com depressão. O mais alto entre as nações em desenvolvimento. Já que em cima, ele fala que em geral é maior em países de alta renda. Então temos aí uma noção de causa. Beleza? Questão 10. Na questão 10, ele fala no segmento, é recomendável procurar ajuda, a oração sublinhada, e ele quer saber sobre o sujeito desse miserável. Então vamos lá. É recomendável procurar ajuda. Alguém tem que procurar, né, mano? Vamos lá no último parágrafo. Aqui. Para qualquer pessoa que se encontre, que se enquadre, para qualquer pessoa que se enquadre nos 2 primeiros sintomas e pelo menos mais 4 dos seguintes, é recomendável procurar ajuda. Então, para quem é essa recomendação? Puta, ficou... Pô, não consigo pegar a borracha. É recomendável procurar ajuda. Quem? Então, vamos lá. Para qualquer pessoa, né, mano? Para qualquer pessoa que se enquadre nos primeiros, tal, é recomendado procurar ajuda. Então nós temos aqui um sujeito elíptico, beleza? Que ele está escondido. Aí nós temos a elipse e a zeugma. Então nós temos o sujeito elíptico. Não é indeterminado porque nós sabemos quem ele é. Não é oracional, não é composto por uma oração. Ele apresenta o sujeito e apresenta complemento, que é procurar ajuda é recomendável, e aí sobe. Então, a única alternativa que a gente pode ficar aí, e eu aconselho você procurar mais sobre os tipos de sujeito, mas sim, um sujeito elíptico, que ele não está aqui expressamente destacado junto aqui na ordem direta, ele está lá escondido. Então, vamos para a 11ª questão. Infere-se da tirinha que... Então vamos ler a tirinha. Alguém fala aqui. É essencial a vida de todos os seres vivos. Começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Aí o moleque colocou amor. Ele é romântico. Amor. Então vamos ler, o que a gente deduz disso daqui? Letra A. A questão não considerou o amor como algo essencial à vida de todos os seres vivos. Correto. Porque se ele tivesse considerado, provavelmente ele ficaria em dúvida entre água ou amor. Ou, por exemplo, você pode pensar que aqui ele considerou somente elementos, assim, químicos, elementos de sobrevivência em si, entendeu? Água, oxigênio, esse tipo de coisa. Começa com a letra A. E aí ele não considerou elementos subjetivos, como sentimentos, o amor, entendeu? A letra B, a criança não acredita que a água seja essencial à vida. Provavelmente ela acredita, só que para ela, mais essencial seria o amor. Aí, de acordo com o contexto até do pensamento, do momento que ela está pensando, né? O adulto acredita que a água não seja essencial à vida de todos os seres vivos, mas ele fala que é a água. Então aqui está o contrário. A questão estava ao nível de dificuldade acima da capacidade da criança. Você pode ficar até em dúvida dessa daqui, mas você, em dúvida na A e na D, você marcaria a porque não foi assim, ela não errou por um nível de dificuldade. Ela errou pelo contexto, o pensamento dela. Ou seja, pela consideração que essa criança tem por elementos essenciais à vida de todos os seres humanos. Na letra E, o adulto acredita que a questão trazia mais de uma resposta possível. Se ele acreditasse nisso, ele consideraria provavelmente amor como uma das respostas. Então ficamos aí com a letra A. 12ª questão. No primeiro quadrinho, em essencial à vida, observa-se a ocorrência de crase. Beleza. Assinale a alternativa em que o acento grave foi empregado de acordo com a língua culta. Vixe! 12ª questão. Vamos lá. A questão a que me referi era muito difícil.
A questão, veja que aqui tem um pronome relativo, a questão a qual me referi era muito difícil. Então não posso ter crase, é proibido crase antes de pronome relativo. Cortou, tchau. Letra B. Obedecer aquilo que nosso coração ordena é perigoso. Então vamos ver. Quem obedece, a gente obedece a alguma coisa, obedece à lei, às leis, ao ordenamento jurídico. Então veja, obedecer a, mas o a do aquilo, veja que é possível. Então a gente fica com a B. Obedecer a alguma coisa, a aquilo, a gente bota o acento de crase aí no aquilo. Ok? Letra C, não cabe a crase entre dois números assim com antecedente de preposição. De 6 às 20 não tem crase. Ninguém será obrigado a fazer crase antes de verbo, não pode. Homenagem a Machado de Assis, Machado primeiro masculino, né? Ou Machado. Pega o Machado. É masculino, então crase antes de masculino não pode, ficamos aí com a letra B. Essa foi tranquila, né? 13ª questão. As palavras óbvio e água são acentuadas pela mesma razão que. Então vamos lá. Eu tenho água, água. E eu tenho óbvio, óbvio. Veja que tem alguma coisa semelhante. Então veja, aqui nós temos um ditongo crescente em ambas. Ok? Vejamos. Súbito. Proparoxítona. Aqui nós temos uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, tiramos a proparoxítona. Período. Período. Não cabe, né? País. País é oxítona. E aí, enfim. Período não cabe. Sofá, oxítona. Agora veja vício. Se você for separando até todos, se você não souber todas as regras, você acerta. Vício. Termina até com IO. Quando pegar uma questão de acentuação, você pode até analisar pelas terminações para ver se tu pega alguma coisa. Veja, U, A, I-O, I-O. Então aí, a mesma regra, a mesma razão, vício, vai para água e óbvio. Finalizando aqui as duas últimas questões, vamos para a 14ª, que ele quer saber sobre crase. Vamos lá. Há milhares de anos, o homem fez uso da biotecnologia. Vamos lá, o que eu falei naquela questão do verbo haver. O verbo haver, no sentido de tempo passado, tempo transcorrido, fica com o H, A e o acento. Há milhares de anos. Tem muito tempo. Então, há milhares de anos. Então, C, D, já foi embora. Aqui, todas as alternativas dá sem crase, então não vamos perder tempo. Eles são usados para promover o crescimento da massa, não a deixando ficar dura. Não deixando a massa ficar dura. Então, vamos lá. Com crase ou sem crase, a gente determina que a gente poderia até, se for com crase, mas ficou com dúvida, deixa aqui e a gente vai. Não a deixando ficar dura, as leveduras são somadas às chamadas bactérias boas. Então, nós botamos aqui um A com S no plural, certamente por causa das leveduras. E veja, as leveduras, veja que aqui tem uma crase, porque ó, as leveduras não é somente um artigo definido, as leveduras. Veja, as leveduras são somadas às chamadas bactérias boas. Inverta, as bactérias boas são somadas às leveduras. Entendeu? Então, nós temos aqui o gabarito letra A última aqui com crase. E aqui, sem crase, você vê depois deixando. Deixar é verbo, não tem crase antes de verbo. Então, você fica aí letra A, letra B e
crase aqui na última, as leveduras, as leveduras, tem que pegar esse as, entendeu? Com a crase, são somadas as leveduras. Alternativa letra E, tranquilo. E a 15ª, ele quer sobre pontuação. Quer saber sobre pontuação. Então vamos lá. É a mesma frase e nós vamos ver. Sódio em pequenas quantidades é benéfico, mas em volume excessivo pode causar hipertensão. Ok. Aparentemente, nada tão assim. Mas, se eu não me engano, vejamos aqui antes, eu não posso usar vírgula antes do mas. É uma exceção aí das adversativas. Se eu não me engano, não são todas, mas principalmente o mas, eu não posso usar uma vírgula antes. Poderia usar uma vírgula depois, sabe? Então, vou cortar aqui a letra A. Sódio em pequenas quantidades é benéfico. Ponto e vírgula, mas, vírgula, em volume excessivo pode causar hipertensão. Então vamos tentar aqui identificar as coisas. O sódio ele é benéfico. Aí vem aqui em pequenas quantidades. Mas, porém, em volume excessivo pode causar hipertensão. Aparentemente nada, né? Então vamos lá. Sódio em pequenas quantidades é benéfico. Mas em volume excessivo pode... Aqui não dá, porque veja, o que é benéfico? O sódio, o sujeito é o sódio. Eu não posso separar por vírgula, entendeu? O sódio do seu verbo, do seu complemento. O sódio é benéfico. Então não cabe. Precisa sim ter uma vírgula aqui, como nas outras. Tem uma vírgula aqui e uma vírgula aqui, separando aí em pequenas quantidades. Letra D, sódio em pequenas quantidades é benéfico, mas entre vírgulas, a gente já viu que não pode. E aqui, sódio em pequenas quantidades, o mesmo erro, faltou uma vírgula aqui, não posso separar o sujeito do seu complemento. Beleza? Bom, galera, vamos agora para informática, 5 questões aí. Então vamos lá. 16, João frequentemente utiliza um cliente de e-mails para enviar correio eletrônico para Maria. Assinale a opção que representa possíveis protocolos utilizados para, respectivamente, transmissão e o recebimento dessas mensagens. Então vamos lá. Nós sabemos os mais comuns aí, os protocolos para e-mail, nós temos o SMTP, o POP, que na sua versão 3, o POP 3 e o IMAP. Pronto, que tem aí sua versão 4. Então, geralmente nós temos, quando nós vimos uma questão de protocolo de e-mail, cliente de e-mail, nós lembramos aí do SMTP, o POP e o IMAP. Então vamos lá, ele quer respectivamente transmissão e recebimento de mensagem. Quem recebe é o POP e o IMAP. Então eu quero respectivamente o recebimento, então tem um POP aqui tem SMTP, HTTP, IMAP e POP 3. Ok. FTP é um protocolo de transmissão de arquivos. Então o FTP vai ser usado para transferência de arquivos e não para protocolo de cliente de e-mail, beleza? Então sua mensagem está partindo, é SMTP, e o IMAP aí como nosso gabarito para transmissão e recebimento das mensagens do cliente de e-mail. 17ª questão, ele quer saber sobre os cookies de navegadores. Então vamos lá. Ele quer basicamente 2 tipos de cookies. Então veja, na letra A nós temos permanente e de sessão, que existem. Os cookies permanentes são chamados os cookies primários, que eles guardam a informação por mais tempo daquele site, saca? Então são cookies permanentes, primários ou persistentes. E o de sessão, ele guarda aí a sessão. Então gabarito letra A. Nós temos aqui o cookie de sessão, não temos cookie de navegação, cache, bloqueio, renderização. Provavelmente ele pode estar falando aqui do cookie flash, né? Mas de bloqueio não temos. Então, cookie permanente, persistente ou primário, que guarda as informações por mais tempo, e o de sessão, aí os cookies que guardam a sua sessão. Então vamos lá para a próxima questão. 18ª, ele fala aqui sobre planilha, o calc.
ele quer o resultado Vinícius. Vinícius a gente já vê aqui na célula C3 da nossa planilha o resultado Vinícius. Então vamos aí usar a fórmula PROC-V para procurar. Então vamos lá para os atalhos aí, os facilitadores dessa fórmula, que a gente pode ir já eliminando a alternativa. Esse último elemento daqui, verdadeiro e falso, também usado 0 e 1, nós vamos digitar para dizer ao programa que nós aceitamos ou não valores exatos ou aproximados. Como nós queremos o resultado Vinícius, nós queremos o resultado exato. Então nós vamos utilizar o falso. O verdadeiro, nós possibilitaríamos usar o valor aproximado, que não é o nosso caso. Nós queremos a palavra Vinícius, o resultado Vinícius, então já eliminamos aí duas alternativas. Vamos para a letra A, e ele dá como intervalo a referência o ID 102, que está aqui. Beleza, nós podemos utilizar esse referente. Ok, 102, no intervalo de A2 até C7, então ele vai até aqui, e ele dá a primeira coluna, que é esse número daqui. Qual o problema dessa alternativa? Que quando nós utilizamos aqui a referência, nós temos aqui a primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. E assim sucessivamente, mas ele só pede até aqui. Beleza. A primeira coluna vai ser de referência. Então, nesse caso, nós estaríamos usando essa coluna. Então, não, o resultado Vinícius está, nesse caso, estaria na terceira coluna. Entendeu? Então, essa daqui não. Vamos para a terceira. Ele dá como referência B3. B3 é aqui, um monte. No intervalo de B2, daqui, até E7. Ok, e eu quero a segunda coluna. Ou seja, como ele deu agora essa outra coluna de referência, essa aqui passou a ser a primeira coluna e aqui a segunda, ou seja, as do nome. Então ele vai, eu quero a partir desse referente, o B3, desse intervalo, na segunda coluna, ou seja, na coluna nome, e falso, porque eu não quero aproximado, eu quero o resultado exato. Então, esse valor, B3, na segunda coluna, nós temos o resultado Vinícius, que é o gabarito da nossa questão. E aqui é o mesmo erro da letra A, e aqui ele dá exatamente a C3, que é o nosso resultado. Então, no PROC-V, ele só vai dar os resultados da esquerda para a direita. Então, se você já selecionou esse daqui, ele vai contar a partir desse cargo aqui na planilha para lá. Então, a letra E, não. Gabarito aí, letra C. A 19ª, assinala a alternativa que não contempla um periférico. Ele não quer um periférico. Scanner, essa daqui você pode ir analisando de eliminação por ver periféricos de entrada, saída ou entrada e saída. Scanner, periférico de entrada. Mouse de entrada, monitor entrada e saída em alguns. E HD externo, você vai de entrada, né? E aí vai, você pode ir no contexto. E o CPU, aí o processador, não é um periférico de entrada e saída. Vamos continuando aí com a última questão de informática sobre internet e redes de computadores, assinala a alternativa correta. Letra A, na topologia de rede denominada barramento, mais ou menos assim, e aqui tem cada computador, cada estação de trabalho. A interrupção no funcionamento da rede quando há falha de comunicação com uma estação de trabalho, ou seja, deu uma falha de comunicação aqui com uma estação de trabalho, e ele diz que ocorre a interrupção do funcionamento da rede. Acho que não, aqui vai a transmissão, só que há um interrompimento aqui nessa comunicação, não vai interromper as outras estações. Incorreta. As redes de computadores podem ser classificadas pela sua arquitetura de interação em LAN? Não, aqui seria em abrangência. Letra C. Um roteador é um equipamento de rede que permite conectar segmentos de redes que utilizam tecnologias de enlace distintas. Corretamente aí um conceito de roteador. Letra D. O padrão Token Ring se caracteriza por uma topologia em anel em que as estações devem aguardar para transmitir dados. Isso daqui está incorreto. Na topologia em anel, ele não interliga as estações diretamente, então não deve aguardar aí para a transmissão de dados. Na letra E, a comunicação full duplex se caracteriza por ter um transmissor e um receptor
sendo que ambos podem transmitir e receber dados, porém não simultaneamente. Aqui está o erro. O full duplex, eles sim podem se comunicar simultaneamente. O que não pode simultaneamente é o half duplex. Beleza? Que é aquele do, sei lá, guarda não, vigilante de shopping, que você aperta e fala, alô, aí o cara escuta, aí quando você para, aí ele fala de novo, tá ligado? Que não pode ser simultaneamente. 21, raciocínio lógico, matemática, mais ou menos aí, eu não vou conseguir comentar aqui o gabarito para vocês. Eu acertei aí algumas questões, mas porque eu não estudo raciocínio lógico nem matemática, beleza? Então vamos partir aí para direito administrativo. Então vamos lá, direto para a questão 26, direito administrativo. Essas agora vai ser um pouco mais rápida. Vamos lá. Assinale a alternativa que menciona corretamente o instrumento de controle administrativo da atuação do poder público. Então vamos lá, a questão que cobra aí os instrumentos de controle administrativo da atuação do poder público. Vamos lá, galera. Instrumentos de controle administrativo, nós vamos ter o controle interno, controle externo, prévio, preventivo, controle de legalidade, de mérito, concomitante, controle posterior ou de correção. Ok? Então, a gente vê, nós vamos ter a letra A aqui como gabarito, a letra E como um gabarito, controle de revisão. Aí o controle posterior ou corretivo, que é admitida após surgimento de fatos novos que demonstrem a inadequação da penalidade aplicada. Então nós vamos ter aí os atos posteriores com finalidade de correção aí, nesses casos principalmente, que demonstrem a inadequação da penalidade aplicada. Okay? Não vamos ter pedido de consideração, a ação popular nesse caso não vai caber, ação civil pública e representação. Questão 27, assinale a situação abaixo na qual não incide a responsabilidade civil objetiva prevista no texto constitucional. Vamos lá, responsabilidade civil objetiva é aquela demonstrada a conduta e o nexo causal e o dano. Né? Nós temos a conduta, um dano sofrido e você tem que demonstrar aí o nexo causal. Na responsabilidade civil subjetiva é que vamos aí passar para o servidor público analisando aí o dolo e culpa. Ele quer uma responsabilidade objetiva, ou seja, letra E, dano causado a particular por agente público atuando fora de suas atribuições. Ou seja, se um agente público fora de suas atribuições causa um dano ao particular, esse particular vai agir diretamente com esse agente público, esse cidadão, por mais que ele seja agente público. Imagina você sofrendo dano de um policial de folga e indo atrás do Estado porque o cara estava de folga e ele causou um dano. Okay? Então aí seria só dentro de suas atribuições. Questão 28. No que se refere ao princípio da razoabilidade, assinale a alternativa correta. Aquele princípio que tem que ser razoável, aplicar a pena. Tem que vir alguma coisinha na mente. Vamos lá, letra A. Pode ser utilizado exclusivamente como critério para controle administrativo, nunca para o controle judicial? Não, tem que, principalmente o controle judicial da administração, tem que ter o princípio da razoabilidade, aí, por exemplo, na individualização da pena, lá no direito penal. Ok, então é necessário sim. Letra B, permite ao intérprete do direito a escolha de soluções razoáveis, ok, ainda que ilegais, aí não pode, né? Letra C, exige que a administração pública dê transparência às suas ações. Esse aqui é o princípio da publicidade. Não é utilizado no âmbito estadual. Por que não? Na medida em que apenas as regras expressas na CF obrigam seus entes subnacionais. Tá errado, né, galera? Letra E, a sua violação suscita a anulação do ato administrativo, que vai ser considerada aí ilegal. Ou seja, anulação de ato ilegal, revogação de ato inconveniente que não serve mais. Então vamos lá. A questão 29. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. A 3 cargos de professor é bom demais. A de 1 cargo de professor, ok, com outro técnico ou científico, observando o teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Pô, eu li alguma coisa parecida com essa, vou guardar, beleza.
Letra C, a de um cargo de profissional da saúde com profissões regulamentadas com outro técnico ou científico, não, com outro cargo da saúde. A letra D, a de 2 cargos técnico ou científico, não pode. Letra E, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, observado o teto remuneratório em cada um dos vínculos formalizados. E agora? É do somatório dos ganhos do agente público ou do teto em cada um dos vínculos formalizados? Então, na acumulação de cargos públicos, nós devemos observar aí o teto remuneratório em cada um dos vínculos formalizados, não do somatório dos ganhos do agente público. Letra E aí o nosso gabarito. Vamos lá, questão 30, no que se refere à prestação de serviços públicos, Lei 8987, assinala a alternativa correta. Letra A, é dever do poder concedente receber, apurar e solucionar reclamações dos usuários, cientificando-os em até 30 dias das providências tomadas. Correto. Aqui, de acordo com o artigo 29, inciso 7º, é dever do poder público concedente receber, apurar, solucionar reclamações dos usuários, cientificando-os em até 30 dias das providências tomadas. Então, corretíssimo aí. Artigo 29, inciso 7º. Letra B, a concessão de serviço público será formalizada mediante contrato, na letra da lei, mediante contrato, ok? Aqui, artigo 4º, errada. Então, vamos lá. Nós vamos utilizar para essa letra C, a letra B, aí a letra da lei, que diz que será mediante contrato e seguindo as regras da lei, ok? Então vamos lá, seguindo para Direito Constitucional, questão 31, artigo 5º da Constituição Federal, ele quer a alternativa correta. Ressalvados os casos previstos em lei ordinária, procedimento para desapropriação por necessidade e utilidade pública ou por interesse social se dará mediante justa prévia indenização em dinheiro. Ok, mas o problema é que é previsto em lei complementar, não lei ordinária. Letra B, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, ok? Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro, independente de horário, de determinação judicial, não, somente aí durante o dia. Independente do horário, por determinação judicial, somente durante o dia. Letra C, ninguém deve ser privado de seus direitos por motivo de crença religiosa, ok, excepcionando-se a situação em que o credo seja invocado para obter-se dispensa de obrigação legal a todas impostas, ok, e haja recusa de cumprir-se prestação alternativa fixada em lei. Certinho, só mudou aí o estilo aí, como se diz lá na Constituição. Só prestar atenção. O anonimato é previsto como uma garantia de liberdade. É vedado aí o anonimato. Letra E, a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva é vedada nas militares? Não, nas internações coletivas civis e militares. Questão 32. Então vamos lá. A respeito dos direitos sociais, segundo a Constituição Federal, então vamos lá, direitos sociais, considera as seguintes afirmativas. Vamos lá. A educação, a alimentação e lazer são direitos sociais previstos expressamente, corretamente, entre outros lá, mas educação, alimentação e lazer são sim expressos como direitos sociais. Item 2, então, a 1 está verdadeiro, vou eliminar aqui, só assim, velho. Item 2, o trabalhador rural possui direito à remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, correto. O salário família pago em razão do dependente do trabalhador é garantido independentemente de sua renda? Não, o trabalhador de baixa renda. Então, elimino aí todas as alternativas, fico aí com a letra B, somente 1 e 2 é correta. Porque a garantia do salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável não é assegurada à categoria dos trabalhadores domésticos. E é assegurada sim aí o salário nunca inferior ao mínimo. Vamos lá, questão 33. Sobre os direitos políticos, segundo a Constituição Federal, é correto afirmar, vamos lá, direitos políticos. Letra A.
o voto direto e secreto, com igual valor para todos, é um dos instrumentos de exercício da soberania popular. É ou não é? Claro que é. O alistamento eleitoral é facultativo para os maiores de 15, maiores de 16 e menores de 18. O estrangeiro pode se alistar como eleitor? Não pode. Exige-se a idade mínima de 30 anos para senador. Senador, presidente e vice-presidente, 35. O analfabeto é elegível, desde que alistável. Tá errado, porque vamos lá. Se ele for alistável, o analfabeto é facultativo o alistamento. Mas isso não quer dizer que ele é elegível por ser alistável, porque a idade mínima é de 18 anos para vereador. O analfabeto pode ter 17 e ele é alistável, pode se alistar, mas ele não é elegível, porque ele não tem a idade mínima de 18, por exemplo, para ser vereador. Então seguimos, questão 34. Sobre a educação, segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que as universidades gozam de autonomia didático-científica e administrativa, mas, por produzirem conhecimento de importância e soberania nacional, estão impedidas de admitir cientistas estrangeiros. Incorreta. É sim permitido admitir cientistas, professores estrangeiros. Letra B, como dever do Estado com a educação, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, deve ocorrer preferencialmente em rede especial de ensino. Não, tem que ter aí, quando você pensa em educação, na Constituição Federal, independentemente da realidade que estejamos, nós não devemos pensar aí em condições igualitárias, ok? Então vamos lá, letra C, a União aplicará anualmente, nunca menos de 17%, e os estados, o DF e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Segura ela aí. Os estados e o DF atuarão prioritariamente no ensino fundamental e infantil. Por sua vez, os municípios no ensino médio? Não. Agora veja. O ensino será ministrado com base nos princípios da igualdade, de condições para o acesso e permanência na escola, bem como na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Corretamente aí, dado na nossa Constituição sobre a educação. Voltando aqui para a letra C, por que ela está errada? A União aplicará anualmente nunca menos de 18, não 17 nos estados, e 25% aí. Corretíssimo, mas aqui seria 18. Questão 35. A respeito do poder legislativo, segundo a Constituição Federal, considere verdadeiras as afirmativas, as corretas. Vamos ver. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, é ou não é? É. O Senado e a Câmara. Então aí a 1 correta. Eliminamos aí a letra C. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do DF. Vamos lá, o Senado, representantes dos estados, do DF, e a Câmara, representantes do povo. Então aí a segunda, correta também. Nós eliminamos a letra A e só. A Câmara dos Deputados compõe-se de parlamentares eleitos pelo sistema proporcional. Vamos lá. Nos deputados, temos o sistema proporcional, que é aquele que você vota para o partido e com a quantidade de votos aí vai ser preenchida as cadeiras. E temos o sistema majoritário, que é a maior quantidade de votos ganha. Então vamos lá. Vai ser por proporcional? Vai. Quem vai ser majoritário vai ser o Senado, com os senadores. Ok? E a quarta, cada território elegerá 4 deputados. Então ficamos aí com a alternativa letra D, 1, 2 e 3, verdadeira. Direito penal, questão 36. Vamos falar aqui de José. José é o traficante de drogas e solicitou a Maria, uma amiga da família, que levasse uma sacola contendo maconha até outra cidade, pois o produto seria destinado à mãe de José. Maria achou estranho e disse que não levaria, por saber que o transporte de drogas configuraria crime. José então afirmou que, no caso em tela, o transporte seria lícito, pois a droga se destinava a fins terapêuticos,
pois a mãe de José possui glaucoma, o que configuraria uma excludente de ilicitude. Então Maria, convencida de que não havia ilicitude em sua conduta, transportou a droga até o destinatário final. Nesse caso, partindo-se da premissa de que os fatos narrados são verdadeiros, é correto afirmar que houve por parte de Maria... Vamos lá. Analisando aqui a conduta dela, primeiro ela achou estranho e não levaria porque ela sabia que configuraria crime. Então depois ela aceitou levar porque ela foi convencida de que não havia ilicitude nessa conduta. Então nós temos aqui um erro de proibição, ok? Um erro de proibição e um erro de proibição indireto. Por quê? Porque ela estava convencida de que a conduta dela era autorizada e nisso se tornaria legal. Uma conduta ilegal, ela convencida de autorizada de praticar a conduta, ela aí cede e ela realiza, porém com um erro aí de proibição, porque ela acredita que aquela conduta dela, por mais ilícita que seja, esteja autorizada, ok? Então aí erro de proibição indireto. O erro de proibição ele é inexcusável, ok? Erro de proibição inexcusável. Isso significa o quê? Que se for inevitável, o agente será isento de pena, e se for evitável, será reduzido aí a pena de 1/6 a 1/3. Rapidamente aí, questão 37, José, policial civil da Polícia Civil do Paraná, atendeu o pedido formulado por um amigo e retardou a prática de uma diligência determinada pelo delegado de polícia. Ao primeiro ponto de vista aí, uma prevaricação. O José, ao sim que agir, acabou de beneficiar o referido amigo, e ele quer saber qual crime ele praticou. Não é prevaricação, porque prevaricação se beneficia a si próprio, beleza? Aqui configura uma corrupção passiva privilegiada. Ele retardou a prática de uma diligência, beneficiando um terceiro, ou seja, o referido amigo. Então aí, corrupção passiva privilegiada, tendo aí como característica o beneficiamento de um terceiro, ok? E não de si próprio. Se fosse assim mesmo, seria prevaricação. Vamos lá para a questão 38, deu uma pausa aqui para almoçar, deu uma fome. Então vamos lá, questão 38, direito penal. Tiago, embriagado em razão da sua imprudência na ingestão de álcool, compareceu à delegacia de polícia e, afirmando ser amigo do secretário de Segurança Pública, ofereceu R$10.000 ao delegado a fim de que este não procedesse ao indiciamento de seu amigo Caio, investigado em determinado item. O delegado, porém, não aceitou a proposta, dando voz de prisão a Tiago. Ele quer saber qual crime foi praticado por Tiago. Vamos lá. Tiago ofereceu R$10.000 ao delegado de polícia. Então, nós temos aqui o crime de corrupção. Não vamos ter a corrupção ativa tentada. Não é isento por razão da embriaguez, ok? A embriaguez não vai te isentar. Então, nós temos a corrupção ativa e a corrupção passiva. Vamos lá. A corrupção ativa é aquele que oferece, vejamos aqui, ele ofereceu, é aquele que oferece, direto ou indiretamente, vantagem indevida em razão da sua função ou fora dela, a pretexto de exercê-la. Então, foi o caso desse cara aqui. E por que é consumado? Porque o crime se configura a partir do momento do oferecimento. Não necessita que a quem será destinado, nesse caso o delegado, que ele aceite ou não, ok? Então, no momento que ele oferece, já consumou, já é configurado aí o crime de corrupção ativa. E a corrupção passiva, veja, a corrupção é passiva, então é aquele que solicita ou recebe vantagem indevida, direto ou indiretamente, tal. Então aí corrupção ativa. Então vamos lá para a questão 39. Ao realizar uma obra em sua casa, José colocou sobre o andaime algumas ferramentas. Em dado momento, ao atender o seu celular, ou seja, aqui ele já começa com... Posteriormente vai vir alguma coisa relacionada à culpa. José se distrai, tá vendo? E acaba derrubando uma de suas ferramentas, que acerta o ombro de sua vizinha Maria. Maria sofre lesões corporais e é levada para o hospital. Maria, que é chefe de cozinha, fica impossibilitada de trabalhar por 35 dias em razão das suas lesões. Vê se tu não
se confunde aqui nessa questão de impossibilidade de trabalhar por 35 dias pela questão de ser uma lesão corporal culposa, beleza? Dolosa, a gente pode falar em lesão corporal dolosa grave ou gravíssima. Então vamos lá, nós sabemos aqui que ele cometeu uma lesão corporal, então não vai ser fato atípico por falta de imprevisibilidade. Temos a lesão corporal não foi dolosa, porque ele não tinha intenção de lesionar essa pessoa. Então nós teremos a lesão corporal culposa aqui, letra B, o nosso gabarito. Ok? 40. Acerca da ilicitude da culpa, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Pela teoria da actio libera in causa, aquele que pratica conduta delituosa em situação de embriaguez voluntária ou culposa não deverá ser responsabilizado criminalmente pelo fato. Está errado. A teoria da actio libera in causa, ela diz que você vai ser responsabilizado criminalmente pelo fato em questão de embriaguez voluntária ou culposa. Beleza? As causas de imputabilidade na questão de embriaguez, ela tem que ser completa ou absoluta, involuntária e mais outros critérios lá. Letra B, o consentimento do ofendido é considerado causa legal de exclusão da ilicitude, podendo ser prestado antes ou durante a conduta típica, mas não após. Está errado aí. A legítima defesa real sucessiva não é possível. Ela é possível. O Código Penal adota a teoria unitária no que tange ao estado de necessidade. Ok, a teoria unitária. É isento de pena aquele que pratica o fato em situação de embriaguez acidental, ainda que completa. Não, para ele ser isento de pena, tem que ser uma embriaguez involuntária e completa ou absoluta. E aqui o gabarito letra D, a nossa teoria unitária no que tange ao estado de necessidade, essa teoria ela exclui a ilicitude do ato quando se sacrifica um bem jurídico que ele tenha um valor igual ou inferior ao preservado. Okay? Então vamos partir agora para o direito processual penal. Questão 41. A perempção é uma espécie de punição ao querelante que é negligente na condução da causa. O CPP elenca diversas situações nas quais haverá perempção, dentre elas, letra A, quando iniciada a ação penal privada, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Então, quando iniciada a ação penal privada, o querelante deixar de promover no andamento do processo durante 30 dias seguidos, haverá a perempção. Letra B, quando, falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo qualquer dos legitimados, no prazo de 30 dias, não, no prazo de 60 dias. Então veja lá, iniciada a ação penal, o querelante não promover o andamento durante 30 dias seguidos, quando falecendo ou incapaz, os sucessores não comparecerem também em juízos no prazo de 60 dias. Letra C, quando o querelante deixar de comparecer justificadamente a qualquer ato do processo que deva estar presente. Se foi justificadamente, não irá caber aí a perempção, tem que ser injustificadamente. Letra D, quando o querelante deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Ok, correto, é o nosso gabarito. Então, vai haver a perempção quando o querelante deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Veja que essa parte é importante, porque tem que ser nas alegações finais. Ok? É o limite que ele tem. E letra E, quando, sendo querelante pessoa jurídica, esta se extinguir. Ok. Ainda que se deixe sucessor. Não. Só vai haver a perempção, pessoa jurídica, se ela se extinguir, não deixando sucessor. Ok? Vamos lá, 42. Maria foi vítima no crime de ação penal privada, em tese praticado por Henrique. O crime teria ocorrido no dia 15 de junho de 2019,
tendo Maria descoberto a autoria delitiva em 15/7, um mês depois, 15 de julho. Em 25/4, Maria veio a óbito não tendo ainda ajuizado a queixa-crime, então ela não fez a queixa-crime, ela não ajuizou, deixando o marido José, o pai Mário e uma filha de nome Bianca. Nesse caso, é correto afirmar que o direito de queixa, vamos lá, o direito de queixa. Vamos de trás para frente aqui. Maria morreu. Então, se Maria morreu, o titular da ação da queixa-crime morreu, o que é que nós temos? Nós temos o direito de sucessão ao cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então, ela deixou o cônjuge, José, ascendente aqui o pai e o descendente uma filha. Não tem irmão. Ok, até aí tudo bem. Só que veja, aí ele quer saber sobre o direito de queixa. Você vai louco marcando a letra D. Passará ao cônjuge, ao pai e à filha, respeitando-se essa ordem de preferência. Está errado. Nessa questão, não passará a nenhum sucessor. Mas por quê? Vejamos. Presta atenção quando a questão vier falando sobre datas. Ela não está ali por nada, né? Então vamos lá. O crime teria ocorrido no dia 15/6, tendo Maria descoberto a autoria delitiva em 15/7. A partir do momento que você descobre a autoria delitiva, conta o prazo aí de decadência de 6 meses para ajuizar a sua queixa-crime. Então, mês 7, aí vem mês 8, 9, 10, 11, 12. Em janeiro, encerraria o prazo. Aí, no mês 4, ela veio a óbito. Então, o direito de sucessão não vai caber, não vai passar nenhum sucessor, porque já prescreveu aí o tempo de 6 meses que ela teria da data do descobrimento da autoria delitiva para ir ajuizar o seu direito de queixa, a sua queixa-crime. Ok. Questão 43, ele fala sobre prisão preventiva. Lembrando que a prisão preventiva é de caráter excepcional, beleza? Então vamos lá. Ele quer os requisitos da prisão preventiva quando? Letra A. Ao se tratar de crimes dolosos, punido com pena privativa de liberdade máxima igual ou superior a 4 anos de privação de liberdade. Galera, essa aqui ela fala mais sobre habitamento de fiança do delegado, né? Nada a ver com a prisão preventiva aí. Letra B. Se o acusado for reincidente em crime doloso e não culposo. Letra C. O crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Correto, essa aqui é o nosso gabarito aí como requisito de prisão preventiva. Letra D. Quando ficar evidenciado pelas provas dos autos, ter o agente praticado o crime em legítima defesa ou estado de necessidade. Isso aqui é um excludente de ilicitude. Mesma coisa aí da letra E. Ficar evidenciado pelas provas do auto, ter o agente praticado o crime em exercício regular de direito. Mais uma vez aí, uma excludente de ilicitude, não configurando aí um requisito para a prisão preventiva. Vamos lá, questão 44. José foi investigado em inquérito policial pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo praticado contra Maria. Ao final das investigações, o membro do MP não ofereceu denúncia no prazo legal, mas promoveu pelo arquivamento do inquérito policial, em razão da ausência de justa causa. Ok, nesse caso, o que é que Maria pode fazer? Vamos lá, aqui ele fala sobre a ação penal, ação penal privada subsidiária da pública. Beleza, então vamos lá. A ação penal privada subsidiária da pública, ela exige alguns requisitos. Quais são? A vítima, nesse caso, ele poderá impetrar, poderá ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública quando o Ministério Público ficar inerte. Ok? E aí, o Ministério Público inerte, no prazo de 5 dias para o réu preso ou 15 para ele solto, poderá aí ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública. Porém, o que é o MP inerte? O Ministério Público vai ficar inerte quando ele não fizer uma das suas 3 opções. Ele pode oferecer a denúncia, ele pode promover o arquivamento do inquérito, ou ele pode requerer novas diligências.
Se ele não fizer isso no prazo de 5 dias no réu preso ou 15 dias no réu solto, aí sim, nesse caso, Maria poderá ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública, pelo membro do Ministério Público ter sido inerte. Mas nesse caso, ele não ofereceu a denúncia no prazo legal, ok, mas ele promoveu pelo arquivamento do inquérito. E ele poderia denunciar, arquivar ou requerer novas diligências. Como ele promoveu pelo arquivamento do inquérito em razão de ausência de justa causa, Maria não poderá ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública. Ok? Vamos lá, questão 45, sobre o inquérito policial e o exame de corpo de delito. Julgue as assertivas abaixo. Vamos lá. Número 1, um indiciamento é ato privativo da autoridade policial, de forma que o MP não pode nele se imiscuir, exceto se o IP foi instaurado por requisição do Ministério Público. Isso a gente sabe que não. O Ministério Público sim pode se imiscuir. Já eu falo mais sobre isso. Item 2. É direito do defensor, no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados, essa é a palavra-chave, ele sim tem direito aos elementos já documentados nos autos do inquérito policial, em que diga respeito aos exercícios do direito de defesa, certinho. Vamos lá, a 2 está correta, já elimino aqui 2 alternativas. Item 3. O arquivamento do inquérito policial deve se dar, em regra, no prazo de 10 dias, caso o indiciado esteja preso, e 30 solto. Correto, né? Como aqui em regra, porque dependendo do crime, como se for tráfico de drogas, tortura, tem um prazo diferente, mas em regra fica por isso mesmo. Então aí nós temos como gabarito a alternativa D, 2 e 3. E o item 4, o exame de corpo de delito é indispensável nos crimes que deixam vestígios, mas poderá ser suprimido pela confissão do acusado. Não, veja, o exame de corpo de delito ele é obrigatório, mesmo com a confissão do acusado, beleza? E aí vai para os vestígios transeuntes e os não transeuntes, todo aquele rolê, se não for possível, deverá ter aí as 2 testemunhas, mas em regra, o exame de corpo de delito ele é obrigatório, mesmo com a confissão do acusado, beleza? E sobre o item 1, o indiciamento na autoridade policial, vamos lá, o indiciamento, por que essa alternativa está errada, na verdade, né? O indiciamento no inquérito policial, ele vai vincular o Ministério Público, pois o Ministério Público deve se manifestar sobre cada indiciado e sobre cada caso, cada fato apurado, ok? E por isso não se admite o arquivamento implícito, ok? Vamos lá, por isso esse item 1 está incorreto. Vamos seguir agora para finalizar a legislação penal especial. Vamos lá, questão 46. Considerando o que dispõe a Lei 11.343 de 2006, que, dentre outras funções, instituiu o SISNAD, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não é considerado crime de tráfico de drogas a conduta daquele que oferece droga eventualmente e sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem. É considerado crime, sim, de tráfico, chamado tráfico privilegiado, para quem oferece droga eventualmente, sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Letra B, não é considerado crime a conduta do agente que consente que outrem utilize o local ou bem que tenha propriedade de forma gratuita, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar para o tráfico ilícito de drogas, tratando-se de mera infração civil administrativa. Está errado. Essa conduta é sim considerada crime. Questão errada, a alternativa é incorreta. Letra C, não é crime a condução de embarcação ou aeronave após o consumo de droga. Imaginem, ainda que exponha dano potencial à incolumidade de outrem, tratando-se de mera infração civil administrativa. Claro que é crime. A alternativa D, não é crime a conduta de quem induz, instiga ou auxilia alguém ao uso indevido de droga, tratando-se de mera contravenção penal, que está errado, é sim considerado crime. Induzir, instigar ou auxiliar o uso indevido de droga.
Alternativa errada, então vamos aí ficar com o gabarito letra E. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Corretíssimo aí, de acordo com a lei. Isso vai para outras leis também. Questão 47, essa daqui bem na letra da lei, beleza? Aqui bem... Só que tem, até na Constituição, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Veja que a lei não fala quanto tempo é, não tem prisão perpétua, não é detenção e não dá nenhum prazo de pena. Reclusão aí nos termos da lei. Questão 48, acerca da Lei 12.830 de 2013, a qual dispõe sobre a investigação criminal conduzida por delegado de polícia, assinala a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O inquérito policial não poderá ser avocado, ainda que por motivo de interesse público, mediante fundamentação de superior hierárquico. Questão errada. Alternativa errada, porque o inquérito policial, ele poderá, somente poderá, será avocado ou redistribuído por motivo de interesse público ou mediante fundamentação do superior hierárquico. Então, ele poderá. Alternativa B. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, materialidade e autoria das infrações administrativas, da autoria das infrações penais e não administrativas. Letra C. O indiciamento privativo de delegado da polícia, de polícia dá-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato que deverá indicar a autoria e materialidade e suas circunstâncias. Alternativa correta aí de acordo com a lei. Alternativa D. Durante o processo criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem a apuração dos fatos. Correto. O problema é que é durante a investigação criminal e não durante o processo criminal. Haja vista que o delegado de polícia ele atua durante as investigações criminais. Quando parte lá para o processo, aí vai para o juiz. E letra E, a remoção do delegado de polícia independe de ato fundamentado. Na verdade, ele depende de ato fundamentado. Aí a remoção do delegado de polícia. Questão 49. De acordo com a Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9.605, que é um 5, tá? 9.605, constitui penas restritivas de direito. Vamos lá. De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, nós temos 5 penas restritivas de direito. Recolhimento domiciliar, interdição temporária de direitos, prestação pecuniária, suspensão parcial ou total das atividades e prestação de serviços à comunidade. Essas 5. Então vamos lá. Letra A, recolhimento domiciliar? Sim. Prisão simples? Nunca. Letra B, interdição definitiva de direitos? Não, definitiva não. Interdição temporária de direitos e a prestação pecuniária, sim. Letra C, suspensão parcial ou total das atividades, ok. E a interdição temporária de direitos. Letra D, prestação de serviços a comunidades e a interdição temporária de direitos. Correto, é o nosso gabarito. Letra E, recolhimento domiciliar e a obrigatoriedade de participar de curso de educação ambiental, não. Então vamos lá, as penas restritivas de direito da Lei de Crimes Ambientais. Recolhimento domiciliar, interdição temporária de direitos, prestação pecuniária, suspensão parcial ou total das atividades e prestação de serviços à comunidade. Vamos mais. Questão 50. A propósito das normas de direito penal e processual previstas no Código de Defesa do Consumidor, assinala a alternativa correta. Letra A. O Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente
como crime a conduta de não entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo. Correta o nosso gabarito, letra A. Letra B. Assim como ocorre no direito ambiental, é prevista no direito do consumidor a responsabilização criminal da pessoa jurídica cujos representantes legais ou empregados cometam fatos tipicamente previstos na legislação específica como crimes. Essa questão está errada, porque no Código de Defesa do Consumidor não há o que se falar sobre a responsabilização criminal da pessoa jurídica. Okay? Letra C. O CDC não prevê infração penal na modalidade culposa. Está errado. O Código de Defesa do Consumidor sim prevê a infração penal na modalidade culposa. Letra D. O sujeito passivo dos crimes contra as relações de consumo é o consumidor pessoa física, considerando-se atípico o crime cometido contra o consumidor pessoa jurídica. Essa daqui está errada. Por quê? No Código de Defesa do Consumidor, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, elas podem sim ser consumidores legítimos e com isso ser sujeito a passivo dos crimes contra as relações de consumo. Então, alternativa errada. E a alternativa E, constitui crime contra as relações de consumo, fazer ou promover publicidade manifestamente fantasiosa. Veja lá, na lei, em questão de publicidade, é dito sobre publicidade que saiba ou deva saber enganosa ou abusiva. Okay? Então não é citado a questão da publicidade manifestamente fantasiosa. E com isso, com a letra A correta, que é o que está escrito lá na Lei de Defesa do Consumidor, temos o gabarito e assim finalizamos aqui o nosso simulado, quarto simulado aí da Polícia Civil do Paraná. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão, correção ou pedido, deixe aí nos comentários. Beleza? Eu vou fazer os próximos, eu vou tentar fazer o mais breve possível, logo no domingo. Então vocês podem se inscrever, podem salvar aí o canal. Que no sábado, sempre que tiver com o simulado da Polícia Civil do Paraná do Estratégia, logo posteriormente eu vou estar aí fazendo um simulado, a correção comentada aí do gabarito, beleza? E com certeza de hoje em diante eu vou tentar fazer, vou melhorar, né, para dar aí a melhor explicação aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então aí até o próximo simulado da Polícia Civil do Paraná, investigador. Então deixa aí que próximo final de semana, próximo simulado estaremos aí melhor e mais fortes, beleza? Então até o próximo simulado.